Em outubro de 1347, 12 navios ancoraram em um porto siciliano. Aqueles que se aproximaram ansiosamente foram recebidos com uma visão um tanto quanto sinistra. Quase todos a bordo estavam mortos ou quase mortos, com a pele explodindo com furúnculos enegrecidos que pingavam sangue e pus. Horrorizadas, as autoridades sicilianas exigiram que os navios zarpassem, mas embora tenham partido, o estrago já havia sido feito. A peste negra agora estava na Europa, e milhões morreriam no que é considerado um dos maiores desastres da história. A Europa foi duramente atingida pela praga, mas não foi atingida primeiro. A peste já estava causando morte e destruição generalizada em outros lugares. Antes que os navios infestados chegassem à Sicília, rumores de que uma doença terrível que devastava as populações da China e depois Índia, Egito, Pérsia e Síria se espalharam por toda parte. Embora ninguém saiba o que causou ou porquê, pareciam seguir rotas comerciais que abrangem o Oriente Próximo e o Extremo Oriente. Além disso, quando apareceu, era, segundo os relatos, imparável. Os atingidos pela peste negra tinham inchaço nos gânglios linfáticos localizados na região da virilha ou na região das axilas. O inchaço logo se desenvolveria em grandes protuberâncias azuis escuras do tamanho de ovos, ou para os menos afortunados, se expandiriam para o tamanho de maçãs. Estes então infeccionavam e expeliam vários fluidos corporais. Além disso, aqueles com a doença poderiam desenvolver qualquer combinação de uma série de sintomas adicionais, que incluía febre, dor, calafrios, sudorese, dor de estômago e diarreia. E quase sempre esses sintomas eram seguidos de morte. De acordo com aqueles que observaram os seus efeitos em primeira mão, tudo o que parecia necessário era um breve contato físico com a roupa de alguém que estava doente para transmitir a doença a outro. No entanto, alguns médicos afirmavam que era o espírito deixando o corpo do falecido que espalhava a doença. Obviamente, nesse ponto da história, os métodos reais de transmissão da doença ainda não eram bem compreendidos. Sem entendê-lo, a maioria era incapaz de se defender contra ele. No entanto, muitos no campo científico argumentaram que, de longe, o pior contribuinte para a propagação da peste negra foi o rato urbano e sua pulga. Parte da razão para essa crença é que os ratos desenvolveram sintomas bastante semelhantes aos das pessoas. E nos casos da peste moderna, muitas pessoas com a doença estariam com picadas de pulgas. Surtos recentes se manifestaram após roedores morrerem em grande quantidade por nenhum motivo. Assim, a teoria mais prevalente é que a peste negra começou quando os ratos com a peste morriam e as pulgas procuravam mais sangue em outra fonte prontamente disponível, que no momento seria humana. Ao ser mordido pela pulga contaminada, essa pessoa seria exposta à bactéria mortal. Aparentemente, em apoio a essa teoria, os navios em meados dos anos 1300 eram comumente infestados por roedores peludos que prosperavam em seu ambiente úmido e escuro. E após a chegada do navio da morte na Sicília, a praga continuou a se espalhar seguindo um padrão de rota comercial para outros locais portuários em toda a Europa até o norte da África, assim como havia feito anteriormente na Ásia. Poucas áreas, além de algumas ilhas isoladas do resto da Europa, passaram pela pandemia sem serem encontradas pela peste. O resto da população já não teve tanta sorte. A bactéria infiltrou-se praticamente nas defesas de todas as cidades europeias. E muitos que pareciam perfeitamente saudáveis em um dia podiam estar mortos alguns dias depois. Era incomum, embora possível, alguém sobreviver 1 ou 2 semanas antes de morrer. E para agravar ainda mais os problemas, aqueles com a doença normalmente seriam assintomáticos nos primeiros dias. Portanto, ninguém saberia que eles haviam contraído. Isso significa que isolá-los com sucesso do resto da sociedade, nesse ponto, era quase impossível. Aqueles que tentaram se proteger, fugindo para o interior do país, também não estavam seguros por lá. A praga dizimou também o gado e incontáveis porcos, vacas, galinhas, cabras e ovelhas, que também tiveram uma morte brutal. Esse era um problema tão grande que levou à escassez de lã em todo o continente. Às vezes, os corpos dos falecidos permaneciam onde haviam morrido,
pois não havia pessoas suficientes ainda vivas para enterrá-los. Milhares de aldeias francesas, além de áreas em outros locais, ficaram sem uma única alma remanescente. A peste negra os transformou impiedosamente em cidades fantasmas. Em alguns casos, a natureza acabou assumindo o controle e as áreas que as pessoas antes chamavam de lar foram retomadas pela floresta circundante. Foi necessária a fotografia aérea após o fim da Primeira Guerra Mundial para redescobrir esses locais onde homens, mulheres e crianças haviam habitado. Assim, entre 1347 e 1351, a praga devastou a maior parte do continente europeu, e em apenas nesses 5 anos, estima-se que até 60% da população do continente europeu tenha morrido. Mas algumas áreas foram atingidas com mais força do que outras. Regiões mediterrâneas como a Itália, França e Espanha viram até 75% das suas populações morrendo, 70% da população da Inglaterra, 60% da Noruega e 20% da Alemanha. Paris e Londres perderam metade de suas populações, e Florença perdeu tantas pessoas que eles não recuperaram sua população até 1800. Mas outras áreas da Europa nunca foram tocadas pela praga, que foi o caso da Polônia, a maior parte da Hungria e da Bélgica. Ainda hoje, não está claro por que exatamente a praga variou tanto em intensidade em todo o continente, mas em apenas 5 anos, 6 a cada 10 pessoas que viviam anteriormente no continente estavam mortas. A peste negra, como ficou conhecida, também afetou fortemente o Oriente Médio, que aproximadamente 1 a cada 3 pessoas morreram no mesmo período de 5 anos. Acredita-se que apenas nesse período de 5 anos, a peste bubônica pode ter matado até 200 milhões de pessoas em toda a Eurásia, o que é absolutamente impressionante quando você lembra que toda a população mundial antes da pandemia era de apenas 475 milhões de pessoas, o que significa que é possível que cerca de 42% de toda a população humana no mundo tenha morrido em poucos anos de uma única doença. Para colocar em perspectiva o quão absolutamente devastador e cataclísmico foi para a época, seria como exatamente se uma doença matasse 3 bilhões de pessoas hoje em dia em apenas alguns anos. Isso mudaria irrevogavelmente o mundo para sempre, assim como a peste negra fez no século XIV e como a primeira praga fez no século VI. Nesse caso, a peste negra eliminou a maioria das pessoas que viviam na Europa, o que fez com que a demanda por pessoas comuns, como trabalhadores, disparasse. Os camponeses sobreviventes estavam agora em uma posição muito melhor para exigir salários mais altos e mais liberdade da nobreza. E a nobreza teve que aceitar como realidade para manter a sociedade em movimento. Os salários das pessoas comuns sobreviventes subiram, o preço da terra despencou e os camponeses encontraram novas oportunidades que nunca teriam tido antes. A peste negra deu início à destruição da servidão e do feudalismo como instituições na Europa e deu origem aos primórdios do capitalismo que os substituiria. A Europa levaria 2 séculos inteiros para recuperar a população que tinha antes da erupção da praga, e a essa altura, na década de 1550, o capitalismo estava a caminho de dominar o continente. A praga periodicamente explodiria em vários lugares na Europa e no Oriente Médio durante séculos depois, principalmente em Londres em 1665 e em Marselha em 1720. Mas nenhum se tornou uma verdadeira pandemia novamente, até a mais recente terceira grande pandemia de peste, em 1855 na China. Dessa vez, a praga apareceu na província de Yunnan, na China, e rapidamente se espalhou pelo Império até Hong Kong, onde foi transmitida a bordo de navios para as colônias britânicas na Índia, onde causou estragos imensos e reivindicou a vida de mais de 12 milhões de pessoas, principalmente na China e Índia, mas foi relativamente leve em outros lugares do mundo. Após a descoberta da bactéria que causa a doença e a percepção de que ratos e pulgas eram os principais portadores, no final do século XIX,
especialmente após a descoberta dos antibióticos, o domínio mortal que a praga tinha sobre a espécie humana começou a finalmente desaparecer. Mas a peste bubônica ainda existe nos dias de hoje. Entre 2010 e 2015, houveram 3.242 casos registrados da peste em todo o mundo, e em média, 9 pessoas ainda conseguem ser infectadas por ela no período de 1 ano nos Estados Unidos. Depois de milhares de anos de caos e pandemias devastadoras, a humanidade finalmente aprendeu como lutar adequadamente contra a peste bubônica.